Este programa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Aconselhado a pessoas que consumam conteúdo de terror envolvendo gore, monstros, fobias. Não aconselhado para pessoas sensíveis. Sejam todos bem-vindos a mais um Miskatonic Club, programa mais amado e ouvido por toda a planície de Dois Rios. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Magnus Augusto e eu serei sua companhia pelos próximos minutos, com muita informação e entretenimento. Boa noite, Dois Rios! E aí, como que vocês estão, hein? Tiveram uma boa semana, muito corrida, com muito trabalho? Então, aqui não foi muito diferente, não. Por mais que eu esteja só trazendo notícias policiais por conta de restrições da justiça, o que é engraçado, eles também estão querendo restringir algumas notícias. E eu vou citar algumas delas aqui. E vou pontuar quais são. Que engraçado isso, né? Que tipo, eu não posso falar sobre política, não posso falar sobre saúde, educação, é só para eu falar sobre crime, beleza? Não é algo que eu aprove e goste de fazer, mas me deixaram ainda com alguma possibilidade de fazer alguma coisa. E agora até nisso estão querendo restringir, porque as pessoas que cometeram esses crimes são ligadas a alguns santos da região, sabe? Então, tipo, não dá pra entender por que dessa perseguição com um jornalista de um programa de rádio. Tipo, eu só passo notícias. Se vocês não fizerem merda e não se envolver com merda, eu não preciso noticiar. Ou pelo menos saber encobrir, né, meu amigo? Porque, pelo amor de Deus, tem coisa que é evidente que tá envolvido. E vocês não têm nem a pachorra de tentar esconder. Aí fica utilizando a carta da justiça, da democracia, da defesa da liberdade, contra fake news, para poder ficar silenciando os outros. Sim, a gente tem que ir contra notícias falsas, mas é a questão, como você vai contar notícia falsa? Tendo conhecimento. Se as pessoas têm uma boa base de educação, têm acesso à informação, elas não vão cair em qualquer coisa, em qualquer golpe mesmo. Pelo amor de Deus. Você não precisa de ninguém com um punho de ferro em cima das pessoas para poder dizer o que deve e o que não se deve fazer, o que deve e o que não se deve falar. Porque a gente voltou pro período da ditadura, é o que tá aparecendo. Mas vamos lá, que tem muita coisa para eu falar no dia de hoje. Então, já vamos começar com algo extremamente bizarro. Vamos lá. O IML de Dois Rios foi invadido durante a madrugada de quinta-feira. Os funcionários foram mantidos reféns sob ameaça constante de armas de grosso calibre. Os indivíduos levaram todos os corpos que haviam no instituto. A polícia conseguiu rastrear um caminhão frigorífico que foi usado para o transporte dos cadáveres. Porém, não foi encontrado nenhum corpo e nenhuma evidência para onde foram levados. Indivíduos não foram identificados, que todos estavam mascarados. Amigo, já tem roubo de sangue no hospital da cidade. Que ninguém soube identificar quem que roubou o sangue do estoque do Hemocentro. Agora tem gente roubando corpo, cadáver. Meu irmão, pra onde que Dois Rios está indo? E por sinal, o que vão fazer? Que aproximadamente, pelo pessoal do IML, tinha coisa de 10 cadáveres de pessoas. Haviam 10 cadáveres na instalação. Mortes variadas, de homicídio a acidentes, a morte natural. E simplesmente, os caras entram com um equipamento digno do exército, embosca todo mundo, mantém sobre vigília, coletam todos os corpos, botam um caminhão frigorífico e levam embora. E olha que tipo, beleza, foi de madrugada, o movimento nas ruas são menores. Todo mundo sabe das complicações de andar de madrugada em Dois Rios. Mas, cara, os caras andaram de madrugada, roubaram todos esses corpos, não tem evidência nenhuma digital, um fio de cabelo, nada para ajudar a identificar os caras, nem motivo, porque, na boa, se fosse para roubo de órgãos, eles fariam um roubo num banco de órgãos da região, porque basicamente é um local que está com um órgão preservado, não está lacerado ou destruído, porque não faz sentido. Sinceramente, a única coisa que eu vejo pegarem corpos de pessoas do ML é para rituais, que por sinal, eventualmente a gente vai entrar em uma outra notícia ligada a isso. Eu não sei o que está havendo com Dois Rios, que está começando a ter um ciclo de bizarrices ligadas a religiões bizarras surgindo na região. Aí que entra a piada, a gente não sabe se está surgindo ou se já estava instalada há mais tempo e agora começou a botar a cabecinha para fora. Porque, sinceramente, já tá bizonho. 10 corpos, pelo amor de Deus, polícia de Dois Rios, vamos tomar uma atitude, cara. São basicamente 10 famílias que não tem nenhum corpo para enterrar, porque os corpos foram roubados. E só Deus sabe para quê.
Então, gente, mais uma notícia consideravelmente estranha. Posso até arriscar um pouco assombrada, que envolve um prédio histórico aqui da cidade. O mosteiro Monsenhor Zanuzoni, que fica ali próximo ao cais do Rio Ará. Então, os vizinhos da região ligaram para a polícia reclamando de sons estranhos de vindo dentro do prédio histórico. A polícia foi até o local para poder verificar. Aconteceu um prédio que contém arquivos antigos, obras de artes antigas, material preservado. Tem uma equipe de segurança, tem uma pessoa que fica lá durante a noite, mas às vezes pode ser feita de refém enquanto os caras fazem a limpa. Então eles foram investigar. Chegando lá, não encontraram nada. O responsável pelo local afirma que o monastério é estranho mesmo. Ele até chega a citar para os policiais que ele é assombrado por uma presença sombria. Que eventualmente os vizinhos também escutam choros de bebês e avistam alguma coisa andando próximo ao pátio principal e entrando em um poço desativado da propriedade. Sabe, o Monsenhor Zanuzoni, ele quando veio para Dois Rios, ele veio pela arquidiocese da cidade, montou esse mosteiro para jovens moças, para levá-las à vocação de noivas de Cristo. Mas, se estudando um pouquinho a história da cidade, a história não é bem por aí. Muita gente fala que isso é especulação, isso é difamação, mas pela quantidade de corpos de recém-nascidos encontrados num poço oculto dentro da capela, numa reforma, diz pelo contrário. Dizem as más línguas que na realidade o Monsenhor ele fundou isso, o mosteiro, inicialmente porque ele queria ter um harém para ele. Ele se cansou da vida monástica, só cercado por homens, e decidiu tomar conta de um mosteiro feminino. Ele conseguiu, de acordo com as políticas lá com o Vaticano, ele conseguiu chegar em um consenso que ele pôde administrar esse mosteiro. E muitos relatos de diários, cartas de noviças que foram para lá, se sentiam drogadas, se sentiam dores nas regiões genitais durante a noite, falavam sobre uma presença sombria que atacava elas durante a noite. Era uma coisa horrível, sem contar as garotas que iam para lá já grávidas, que a família não queria saber, jogava ela lá e se fazia o aborto e se jogava dentro desse poço. Alguns dizem que até de forma cerimonial, ritualística, que o Monsenhor ele não era cristão, ele tinha um sincretismo religioso cristão com algumas religiões esotéricas estranhas da Nova Inglaterra. Mas ninguém sabe informar direito o que vinha a ser. E tipo, o local é um prédio bonito, bem montado, uma arquitetura clássica, colonial, mas tipo, você entra no local, você sente essa carga, esse peso emocional no ambiente. Você não consegue sentir a presença de Deus lá. Você sente alguma presença, mas não é de Deus, sabe? Eu já estive lá em excursões turísticas aqui pela cidade. Eu até tenho um amigo que trabalha dentro do Departamento de Preservação Histórica de Dois Rios. Ele me levou lá durante o período da reforma. E ele que me contou isso. Eu não vou citar o nome dele, que eu não quero expor ele. Mas, tipo, cara, é terrível. Então não duvido nada ter uma assombração aqui e ali dentro desse mosteiro, não. Que é a merda. Imagina, você tá no plantão da polícia e você é chamado pra ir pra um prédio histórico porque tem um fantasma enchendo o saco da vizinhança. Você não pode fazer nada. E tem gente que não acredita nisso. Eu mesmo sou muito cético. Pra mim isso daí pode ser o barulho de passos. Uma única coisa. Tem muita coisa lá dentro que é madeira, gente. Range, um prédio velho de madeira vai ranger, não adianta. Vai fazer barulhos estranhos. Ah, vimos uma coisa se movendo no pátio. Meu irmão, pode ser um bicho, um gato, ratazana. Tem ratazana do tamanho de pinche, meu amigo, que pode estar morando dentro do poço abandonado. Porque rato, ele vai aonde ele quiser. Gambá também, outro bicho danado. Ele vai aonde ele quiser. Então, acalma esse teu coração. Vocês andam vendo filme de terror demais, gente. Calma, tá bom? Então, gente, é o seguinte, imagina a seguinte situação. Você acorda às 5 da manhã, prepara um café da manhã, come, prepara um café da manhã, faz as coisas da casa, prepara a sua marmita, toma um banho, escova os dentes, sai para trabalhar, embarca no ônibus e chegando no terminal central para você pegar um segundo ônibus para ir para o serviço, você encontra a seguinte cena. Homem nu, armado com faca, é preso no ônibus do Parque Cartomante. Ele foi encontrado com sinais de automutilação por todo o corpo,
balbuciando em uma língua totalmente desconhecida. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Dois Rios para tratamento, tanto psiquiátrico quanto físico, devido aos ferimentos. Não, cara, é disso que eu tô falando. O nível de escalada de estranheza nos crimes que tá havendo na cidade está sendo muito grande. Era assalto, era assaltante que se ferrava e tal, mas, tipo, já tá começando a aparecer coisas absurdas, assim. Cara, alguém abriu as portas do Henrique Roxo e deixou todo mundo sair? É isso? A cidade tá enlouquecendo? Vamos tomar aí antidepressivo, vamos tomar antipsicótico, minha gente, porque tá foda, tá foda. A sorte é que ele só se machucou, ele não tentou machucar ninguém. Pelas testemunhas do local, ele estava tranquilo. Ele não demonstrava agressividade nenhuma, porém ele ficava escrevendo no próprio corpo com letras incompreensíveis e símbolos estranhos pelo corpo inteiro, enquanto ficava balbuciando. Cara, é muito bizarro. Sinceramente. Aonde a gente vai parar, hein? Na moral. Então, gente, eu falei que ia acontecer, aconteceu de novo, aconteceu mais uma vez e não foi muito diferente. Vamos lá. Mais uma vez a polícia foi chamada para ir à casa da senhora Yara da Luz, que estava tendo pessoas pulando na casa dela e entrando na casa dela enquanto ela estava fora, na segunda-feira. E simplesmente os vizinhos ouviram, pessoas pedindo ajuda de dentro da casa, chamaram a polícia. A dona Yara não estava, eles pegaram contato dela com os vizinhos, ligaram, ela veio, ela estava no centro comunitário, ajudando a distribuir sopa para os sem-teto, para poder abrir para a polícia entrar e olhar dentro da casa e não encontrar nada. Meu amigo, desiste da casa da senhora Yara, tá? Desiste. Algumas pessoas não devem nem saber onde a senhora Yara mora. Eu vou dizer. Na Rua das Cabeças, número 45, centro de Dois Rios. Não perca tempo indo lá, porque a probabilidade de você entrar lá e desaparecer é enorme. E o que é bizarro, é uma senhorinha de 70 e poucos anos. Ela mora sozinha. E já é, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu noticio que pessoas entram na casa dela para fazer alguma coisa e simplesmente as pessoas desaparecem lá dentro. Dessa vez eles viram a janela por onde ele entrou, eles entraram, correção, e tipo, sem vestígios. Rodaram a casa inteira da mulher e não acharam ninguém. Serinho, Dona Yara, você tem um fantasma de guarda muito bom. Ou que seja, tá fazendo o trabalho direitinho. Procura ver aí e agradece a ele, porque melhor do que muito sistema de segurança que é vendido aí. Vai por mim. Então, pessoal, mais uma notícia bizarrinha. Homem chama a polícia no último apagão de terça passada, afirmando que a casa dele estava cercada por sombras e corujas. De fato, a polícia chegou no local e encontrou aproximadamente mais de 50 corujas em torno da residência do indivíduo, mas sem a presença de ninguém. Vizinhos informam que o rapaz em questão tem problemas nervosos e vive trancado dentro de casa o dia inteiro com as luzes da casa todas acesas. Ele é um herdeiro de uma grande soma de dinheiro e que nunca sai pra nada. Geralmente pede comida para entregar e, principalmente durante o período noturno, ele não sai de casa. Cara, estranho. Tipo assim, só o fato de ter 50 corujas em torno da casa dele, meu irmão, eu acho que tem algum vizinho aí querendo trollar o maluco. O cara já não deve bater bem das ideias. Vou ficar na casa ligada, todas as luzes o dia inteiro. Por quê? Por que ele tem medo que se esconde no escuro, pelo amor de Deus? E tipo, me atrai um monte de coruja pra casa de uma pessoa que já tem algum problema, é muita sacanagem, bicho. E ainda chama uma galerinha pra ficar fazendo rodinha em volta da casa da pessoa pra deixar a pessoa ainda mais sequelada. Meu irmão, tá bom, a polícia tem que investigar pra encontrar esses trouxa e dar uma dura neles, porque ficar brincando com uma pessoa que provavelmente tem algum problema psicológico, às vezes o cara sofreu um trauma na infância, perdeu algum parente e ficou em um local escuro, ou ficou preso em algum local escuro por muito tempo. A pessoa cria trauma, gente. E ficar inventando coisa pra deixar a pessoa ainda mais com medo, cara, isso é desumano. Na moral, se a polícia botar a mão, espero que eles façam um carinho no sujeito que armou essa brincadeira de mau gosto pro cara. Que, sinceramente, é muita sacanagem.
Então, pessoal, essa é uma notícia antiga. Você lembra do caso dos assaltantes que fizeram um garoto de refém, todos eles cometeram suicídio? Então, a criança envolvida nisso conseguiu fugir da instituição casa. Caso veja uma criança de 1,10 m, olhos castanhos escuros, cabelos pretos, sem muita expressão facial, portando calça jeans, camisa laranja e chinelo crocs, chamem a polícia e as autoridades imediatamente. Evitem qualquer contato com ela, o indivíduo é perigoso. Entre nós, o que uma criança de 1,10 m pode fazer de tão perigoso? Começa por aí, porque, beleza, eles foram atrás do moleque para saber o que aconteceu e agora ele é taxado como perigoso. Tem que explicar isso daí direito, porque o que foi? O moleque fez os caras cometer suicídio? É isso? Ou ele ouviu alguma coisa que não deveria ouvir? Um nome, sabe? De uma família que não deveria ouvir, sabe? Que, tipo, eu consegui chegar ao relato do garoto. E ele disse que os assaltantes estavam cometendo o assalto por indicação de um informante dentro da polícia que estava sem patrulhamento na área, que é, por sua vez, esse indivíduo da polícia ligado à família de santos da região. Então, meio que pega ruim esse moleque solto por aí, não é mesmo? Vai que ele conta e dá nomes, né? Tomara que alguém encontre ele de guarida e não entregue a vocês, sinceramente. Então, essa é uma das notícias que tem ligação com a família que vai reger a cidade. Então, foi um parente deles que foi preso, uma situação tanto quanto complicada. Vamos lá. Grupo de idosos são presos no interior da Barra por promover ritual profano. Foram encontrados com eles imagens cerimoniais bizarras, armas brancas e 3 pessoas drogadas e dispostas em altares preparados para sacrifícios humanos. A polícia chegou no local, pois uma 4ª vítima conseguiu fugir e chamar ajuda. Meu amigo, o que você me diria que uma das famílias que vai reger a cidade, sabe? Que tem até um nome um tanto sacro, sabe? Tipo, entende? E tipo, pega e tem membros da família envolvidos em rituais que fazem sacrifícios humanos. Hã? Todas as 4 pessoas eram pessoas da vida. Eram 2 travestis e 2 prostitutas. Um dos travestis conseguiu fugir e salvar os companheiros e companheiras chamando a polícia, porque a polícia chegou minutos antes de começar a carnificina. O que é engraçado é que a polícia já havia há um tempo observando que sempre encontravam corpos desovados na região, mas nunca se sabia de onde que vinham. Então, já descobrimos, né? Agora, esse povo tá preso, vamos ver se não tem mais gente ligada a isso. Porque tá complicado, né? Se você é membro de uma família de alto nome dentro da política, você não deveria se envolver com essas coisas. Ou se envolver de forma mais leve possível. E não ir pro meio da mata vestindo uma roupa bizarra com facas para você cortar a garganta de um ser humano e depois desmembrá-lo para após queimá-lo em uma pira cerimonial, não é mesmo? E outra notícia que também não pega bem para a família em questão, sabe? Você lembra o assassino, o Língua Sangrenta? A polícia está procurando por inúmeras mortes. Então, ele foi visto próximo à casa da família em questão na região de Furado. Algumas testemunhas no local disseram ver ele entrar na casa pela porta da frente. Mas já foram desacreditadas, falando que eram pessoas que estavam bêbadas num bar próximo. E que não era o indivíduo, era um outro sujeito. Meio estranho, né? Mas eu deixo aí com vocês, se vocês vão acreditar em um bêbado ou em político. Fica aí com vocês. Então, gente, a região do Imbé já teve caso lá do desaparecimento do casal, que acabou sendo um caso de morte. O casal foi encontrado morto. E agora, na região que tem muitas fazendas e tudo mais, tipo, tá tendo avistamento de luzes no céu, muito relato de pessoas desaparecendo ou literalmente sumindo em um lugar e reaparecendo em outro, pegado, mutilado. Então, vamos lá.
Dois Rios tem fantasmas vigilantes que vigiam casas, tem assombrações em mosteiros, tem monstros no rio. Agora alienígenas estão raptando pessoas, matando gado à torta e à direita. Cara, na boa, as pessoas de Dois Rios ou estão vendo muito filme, ou estão botando alguma coisa no tratamento de água da cidade. Estão botando mel, se é que vocês me entenderam, na estação de tratamento de água da cidade, porque não tem cabimento. E o que é tenso é o que? A polícia vai e investiga. Que eu só trago isso para vocês porque eu tenho pessoas que me trazem essa informação de que isso está sendo investigado. Que se não fosse isso, não tava nem aqui. Cara, a gente sabe que tem algumas coisas que sobrevoam o céu, coisas diferentes, podem até ser assustadoras. Mas é a primeira vez que eu tenho um relato dessas luzes estarem fazendo mal, entendeu? Que ao meu ver, essas luzes é nada mais que raio globular, fogo-fato, lanterna chinesa, drone. Pra mim, pode ser simplesmente isso. Alguém querendo pregar uma peça e fazendo essas coisas, mas começando a raptar pessoas, sumir com pessoas e matando gado, meu irmão, a polícia tem que correr atrás mesmo. E como eu falei, é estranho. Realmente é muito estranho. Mas a polícia vai ter que investigar e já está investigando na real. Já até tem uma lista de suspeitos na região do Imbé que possa estar fazendo isso. Eles só não me passaram essa lista de suspeitos para eu não ajudar os caras. Porque, por sinal mesmo, se eles me dessem a lista de suspeitos, eu não ia falar aqui. Porque eu ia só ficar aguardando eles serem presos. Só para poder falar, então, já sabia que você ia ser preso, meu amigo. Eu só não falei seu nome na rádio porque eu queria ver você se lascar. Porque é incrível. Tem jornal por aí que tipo, fica sabendo que vai ter operação policial e corre pra avisar. Ó, vai ter operação policial em tal local, tal dia, sabe? É como se nem quisesse ajudar os narcotraficantes e os vagabundos, né? Eu nem vou falar de uma emissora de TV enorme que ganha milhões, se não bilhões de reais, que adora fazer isso de vez em quando, sabe? Bota até repórter disfarçado no meio da favela para tentar gravar alguma coisa incriminatória contra a polícia. Eu não vou falar muito, porque eu já irritei bastante gente aqui na região, e eu não quero irritar gente maior do que eles, não. Rick, meu amigo, do jeito que tá caminhando as coisas, eu tô fudido, na moral. E então é isso, caros amigos. Agradeço por terem estado aqui comigo hoje, ouvido as notícias. Fiquem atentos, porque Dois Rios não está para brincadeira, há muita coisa acontecendo. E não sei se eu deveria dizer, mas logo logo eu vou estar me despedindo de vocês, pelo menos aqui pela rádio, que já começou a acontecer algumas coisas aqui dentro que está dando a entender que eu devo vir a ser desligado. Mas não se importem, não se preocupem que quem criou o canal no YouTube e no Spotify fui eu, e eu que tenho acesso às contas. Então, se realmente me tirarem daqui, eu vou continuar fazendo meu trabalho por lá. Agradeço a todos vocês por estarem me ouvindo e estarem presentes. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.